Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver a resolução da lista de soluções, das questões 1 a 6. Até por solicitação do pessoal, resolvi desmembrar aquela lista em duas partes. Do 1 ao 6, que são as questões, digamos, minhas, e depois a questão 7, que é a questão do livro. A gente vai ver agora na ordem das resoluções, são 3 vídeos, né? O primeiro é agora esse, sobre soluções. O segundo eu vou fazer ainda sobre os gases. E depois nós voltamos para a lista do livro, tá? Sobre soluções. Como houve mais dúvidas e mais procura na parte de soluções, resolvi iniciar por esse vídeo. Então, nosso vídeo vai apresentar exatamente a resolução das questões da 1 a 6. A questão 1, nós começávamos com uma concentração massa-massa. Nós tínhamos uma massa de ouro e prata. Para quem não lembra, aurum e argentum. E aí ele perguntava a concentração de cada metal nessa peça, de 40 e 160 gramas, e ia além. Se eu tivesse uma peça de 700 gramas com a mesma concentração, qual é a massa de cada uma dessas peças? Bom, a fórmula que a gente vai usar é essa, concentração de massa-massa, né, em porcentagem. E a gente vai começar pelo ouro. Nós vamos aplicar primeiro com a fórmula. Nós temos 40, que é a massa do ouro, sobre 200. Lembrando que 200 é a massa total. Eu não posso usar o 160, eu tenho que usar o 200. E aí eu vou obter a minha porcentagem. Então, 40 dividido por 200 vai dar 0,2 vezes 100, nós vamos ter o nosso 20% de ouro. Concentração de ouro nessa peça é 20%. A prata, argentum, vamos usar a mesma fórmula. Aplicando, então, nós vamos ter 160 sobre 200. Vezes o meu 100%, nós vamos ter uma concentração de prata de 80%. A não ser que houvesse mais algum metal aqui, vejam que 20 mais 80 vai fechar o meu 100% da peça. A segunda parte desse problema, eu vou depender dessas porcentagens aqui para poder calcular. E aí eu vou usar o quê? Vamos fazer ouro primeiro, e eu sei que a minha peça de 700 gramas equivale a 100%. Então, eu quero saber x%, 20, que é a minha concentração de ouro. Vejam que é importante, porque se eu errar a concentração de ouro, eu vou propagar aquele erro ali. A concentração de ouro, ou melhor, a massa de ouro em uma peça de 700 gramas equivale a 140 gramas de ouro. E o mesmo cálculo para a prata. 700 gramas continua sendo 100%, x gramas 80%, que é esse 80 aqui. Então, a quantidade de prata na peça de 700 gramas é 560. Vejam que se eu somar 140 mais 560, eu vou ter o meu 700. E isso é possível porque eu tenho 100% aqui. Vamos supor que fosse formado por 3 metais e algum lado dos metais desse menos, eu não ia ter o meu 700 gramas aqui. Então, isso é uma forma de eu montar a minha prova real. Essa aqui é a questão 1. Então, ela é dividida basicamente em duas partes. A primeira parte eu calculo a porcentagem de cada metal e a segunda parte a massa em outra peça com a mesma quantidade. Tá? Então, eu vou propagar aquele cálculo ali. E volto a frisar, tem que tomar cuidado, porque se eu errar, eu propago meu erro. Seguindo, então, a questão 2 era uma questão de concentração molar. Aqui está uma substância, a massa molar e o volume de cada substância. Para eu calcular o volume, lembrem-se que na fórmula, a minha fórmula, o volume tem que ser em litros. Tá? Então, a massa molar, sódio 23, cloro 35. Lembrando só, né, um detalhe que eu sempre friso, a massa do cloro usual é 35,5. A gente está usando 35 para arredondar e não dar problema, tá? Para não ter que calcular número quebrado. Mas então a massa do cloreto de sódio 58, do ácido sulfúrico 98 e do carbonato de cálcio 100. Essas massas aqui, se alguém tiver dúvida ali, depois avisa ali nos comentários, né? Vamos brincar de youtuber, né? Ou avisa, né, que a gente frisa ali de novo como calcular. Aqui eu vou pegar o 200 ml, posso fazer por regra de 3.
1 litro equivale a 1000 ml, x litros 200 ml. Ou simplesmente pegar o valor aqui 200 ml e dividir por 1000. Tem que tomar cuidado quando você vai fazer essas contas. Vou pegar 200 ml e vou multiplicar por 1000. Aí eu transformo 200 ml em 200 mil litros. Tem que tomar cuidado com essa decoreba de multiplica, divide. Aí tem que saber identificar da onde veio aqueles valores ali, da onde vieram. Então, segundo o meu problema, né, eu tenho uma massa de 11,6 gramas. Está aqui a massa, né, dividido por 58 vezes 0,2. Isso vai dar o equivalente a 1 mol por litro. A segunda massa que eu tenho é 39,2, está no problema, tá, gente? Minha massa molar e o meu volume de 1,6 litros. No problema eu tinha 1.600 ml, isso dá 1,6 litros. Eu vou ter uma concentração de 0,25 mol por litro. Depois de identificar aqui, gente, a massa vai em cima, né? A massa que está no problema, massa molar. Eu tenho que tomar cuidado para realmente dividir aqui esse valor. Se eu fizer errado, eu vou ter 39,2 dividido por 98 vezes 1,6. Não vai dar esse valor. Então, tomem cuidado na hora de aplicar na calculadora, tá? Próximo, nós vamos ter 0,1, que é a massa em gramas, 0,1 gramas. 100 gramas por mol é a massa molar do carbonato de cálcio. E aí aqui nós temos o nosso volume de 100 ml. Temos uma concentração de 0,01 mol por litro. Ainda na sequência desse mesmo problema, né, nós vamos ter o ácido bórico, massa de 62 gramas por mol, o hipoclorito de sódio, 74 gramas por mol, e o hidróxido de lítio, 24 gramas por mol. Os volumes também, né? 200 ml, 800 ml, 0,2 litros, que equivale a 1.200 ml. Tenho que falar com o rapaz pobre do Santo André que está fazendo minhas questões, que repetiu muito 200 ml. Pedi para ele variar um pouquinho. Novamente aqui a aplicação da fórmula, né? A massa de 31 gramas, conforme está no problema. Massa molar 62, que a gente teoricamente havia calculado. Dividindo, nós vamos ter 2,5 mol por litro, uma concentração muito grande. É bem raro ter uma concentração grande assim. Normalmente, as concentrações em química é 0, alguma coisa. Aqui nós temos 7,4, que é a massa do problema, né? 74 gramas por mol, vezes 0,8 litros. Não esqueçam, gente, tá? É muito importante colocar o volume em litros sempre, tá? Temos uma concentração de 0,125 mol por litro. Novamente aqui, de novo, a aplicação de fórmula. É mais um problema mais trabalhoso, tá, gente? Não tinha nem que fazer nenhuma montagem com a fórmula. Era calcular a massa molar, transformar o volume e aplicar aqui e já tem a resposta. 2 mol por litro. Tá? Barbadinha aqui essa questão 2. Só uma questão, é uma típica questão trabalhosa, mas não é uma questão complexa. Tá? Questão 3, a gente está trabalhando com o volume molar. Eu quero saber a quantidade de álcool em cada uma das bebidas. Então, nós temos a questão A, que nós tínhamos 70 ml de bebida. Isso é um pouquinho mais que um copinho de café. Não sei qual é a dose, um copo de uísque, alguma coisa assim. Mas 70 ml equivale ao meu 100%, uma concentração bem alta, né, que é 40%. Vejam bem, num copinho de 70 ml, um copinho de café tem 50 ml, tu está ingerindo o equivalente a 28 ml de álcool. Quantidade bem grande, gente. Parece pouquinho, mas é como tomar 28 ml de álcool puro. Questão B, nós temos uma bebida um pouquinho mais de 1 litro, né? Que são 1.050 ml, ali tem 1,05 litros. Lembrando que não é 1.005 ml, 1,05 equivale a 1.050 ml. Tem que tomar cuidado com essas transformações para não transformar errado. Tá? E vejam, por que eu estou transformando para mililitro? Porque eu quero a resposta em mililitros.
XML 8%. 8% é um vinho. Tá? Um vinho tem em torno de 8 a 12%. A aplicação da fórmula, né, da regra de 3, 84 ml. É curioso, gente, porque enquanto nós temos menos de 100 ml aqui, em mais de 1 litro nós não temos uma quantidade tão expressiva que a concentração é baixa. Né? Se eu tomar, no caso eu não bebo, mas se a pessoa ingerir 4, né, desses 70 ml aqui, já vai ter uma quantidade bem grande, né? Vai dar praticamente a mesma quantidade de tomar mais de litro dessa bebida aqui. Então, praticamente não, na verdade 28 vezes 3 é o 84 mesmo. Então, tu tomando aqui o equivalente a 210 ml, tu tem essa quantidade aqui de bebida. Por isso que o álcool pode pegar, é bem complicado. Tá? Evita. Aqui nós temos um típico vinho, né? Uma concentração de 12%. Eu falei que a bebida anterior também poderia ser um vinho. Nós vamos ingerindo um copo de 600 ml ali, tu tomou 72 ml. Parece pouco ali, mas altera a consciência da pessoa. Seguindo ainda na questão 3, né? A alternativa é legal. A 3D, nós temos 2,5 litros com 15%. 15% ainda pode ser um vinho bem encorpado ali. Talvez já indo para uma bebida mais forte. Nós temos o 2,5 litros, transformamos para 250 ml, 100%, X 15%. Nós vamos aplicar de novo na regrinha de 3, 375 ml. Vamos rápido ali, para senão fica aquela voz de narração lenta aí. Daqui a pouquinho vocês dormem, que é um vídeo bem longo. 20 ml, 100%. Vejam aqui, ó, gente, 20 ml é meio copinho, né? Mas é uma concentração altíssima, praticamente metade. Então, dos 20 ml, 9 ml é álcool. Álcool, e quando pensar em álcool, é álcool puro isso aqui. Na letra F temos 300 ml, um copinho de plástico padrão ali, né? E uma concentração relativamente baixa, uma cerveja isso aqui. Mas mesmo assim, tu está ingerindo 18 ml. Então, o perigoso álcool, tá, gente? Eu sei que é velho falando ali, mas vai pegando de pouquinho, tu bebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando vê, aqueles ml vão se juntando e tu tá bêbado. Né? E aí alterar a consciência não era por aí, tá, gente? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 4. Tá? Nós temos uma solução de concentração comum. 350, 750 e 1,35. Eu quero saber a quantidade de açúcar. Né? E eu tenho uma concentração de 40 gramas por litro. Então eu tenho o quê? 40 gramas equivale a 1 litro. Né? Eu vou calcular em cima dos ml. Eu transformo ml para litro. 0,35 ml. Regrinha de 3. 14 gramas. Então 40 gramas para 1 litro. 14 gramas para 350 ml. Mesmo procedimento, 40 gramas 1 litro, X gramas, 0,75 litros. Eu vou ter 30 gramas. Vejam que 750 ml é 1/3, perdão, é 3/4, e eu tenho 3/4 da massa, então ele é proporcional. 40 gramas, 3/4, 30 gramas. 1 litro é legal. 1 litro, 1,35 litros, 40 gramas. Eu vou ter 54 gramas para... Eu poderia fazer a conta toda com mililitros? Sim. Só que aqui, em lugar de 1 litro, eu teria 1.000 ml e aqui 350 ml. Dá na mesma, né? Quem gosta de trabalhar com vírgula, trabalha com vírgula. Quem gosta de trabalhar com números maiores, trabalha com maior. A questão é que 14 gramas, 30 gramas e 54 são absolutos, independente do volume que tu utilizar. Né? Só lembrando que se aqui é litro, aqui também é litro. Se aqui é mililitro, aqui também vai ser mililitro, a regra de 3. Unidade concorda com unidade para não se perder. Dá para fazer regra de 3 com unidade diferente? Dá, mas não recomendo. Tá?
Recomendo que para não se perder, use sempre unidade embaixo de unidade, que não tem erro. E aí tu faz uma proporção aqui, monta. Questão 4, bem tranquilinha, tá? Não tinha estresse, não era nenhuma questão trabalhosa. Pode resolver pela fórmula? Pode. Coloco 40 gramas ali na posição da concentração. O volume ali também, lembrando que aí o volume tem que ser em litros. E aí vai chegar na mesma multiplicação aqui e no mesmo resultado. Tá, gente? Qualquer problema, e-mail-me, né? prof.ari.ilha@gmail.com. Pode demorar um pouquinho ali para responder, mas estou respondendo todos. Próxima questão, né? Questão 5. Massa de ácido fosfórico. E aí eu quero produzir uma determinada solução. Eu estou dando o volume da solução e a concentração molar que eu quero. A massa do ácido fosfórico é a mesma do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. São ácidos bem próximos ali, com uma massa molar. E ácidos bastante utilizados. O ácido fosfórico é o ácido das colas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fruc-Cola e as colas afins, né? Aplico aquela mesma fórmula, né? Vou usar essa fórmula aqui direto. Vou jogar os valores nela. Vejo que eu quero agora é massa, né? Então, isolo a massa, 0,5, 98 está dividindo, passa multiplicando, 0,4 passa multiplicando. Nós vamos ter uma massa de 19,6 gramas. Então, para eu construir, para eu fazer, para eu criar uma solução 0,5 molar, 400 ml dessa solução, eu preciso pesar na balança o equivalente a 19,6 gramas de ácido fosfórico. Claro que na prática vai ter alguma impureza, mas isso aí é outra questão, essa impureza. Aqui nós temos a mesma coisa, né? Uma concentração molar 0,2, volume de 0,8 litros. A massa não vai variar, vai ser sempre a mesma. Lembrando que concentração molar tem que ser em litro, tem que ser em litro, tem que ser em litro. Tá? É o princípio, é o número de mol por litro de solução. E aí minha respostinha ali, 15,68, 15,7 gramas de ácido fosfórico eu tenho que colocar. Mesma aplicação aqui, 0,1 mol por litro a concentração, 98, 0,55 litros, tem que tomar cuidado ali, porque 550 ml não é 5,5 litros. Faço a multiplicação e temos uma massa de 5,4 gramas para medir na balança. Não vai ter como medir 5,39, 5,4 gramas para ter uma concentração 0,1 mol por litro, 0,1 molar, e para fazer 550 ml. Então, na prática, eu colocaria 5,4 gramas de ácido fosfórico e completaria com água até fechar 550 ml. Resolução 6, da questão 6, né, gente? Essa aqui foi a mais, digamos assim, pedida, né? Na verdade, as resoluções começaram por causa dessa questão aqui. Teve vários alunos e alunos bons que estavam fazendo essa questão e se perderam um pouquinho. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na notação científica. Se for o caso, a gente revê ali, eu faço uma microaula ali, entrando um pouquinho nessa parte ali para relembrar. Tá? Me avisem, por favor, ali se precisa, que eu vou e gravo no quadro mesmo. É algo que dá para fazer no quadro. Tá? Para relembrar um pouquinho de notação científica, como é que eu trabalho. Mas como é que eu trabalho com anotação, que é mais fácil, tá, gente? Tu simplifica melhor o problema com notação. Ainda mais num Enem, num vestibular ali, que os cálculos são meio cansativos, e tu resumir aquilo ali fica bem mais fácil. 160 miligramas para 1 quilograma. Isso é o 160 ppm, parte por milhão. Tá, então eu estou dando essa concentração aqui, 160 miligramas por quilograma, e eu estou dizendo que equivale a isso. Tá? Os 160 ppm eu praticamente nem vou precisar agora. Eu vou transformar o miligrama. Miligrama é vezes 10 na menos 3. Quilograma vezes 10 na 3. Vejam que aqui ó, a diferença de um para o outro é realmente vezes 10 na 6 a diferença. E aí eu quero saber a quantidade de água necessária para nós obtermos 1 grama desse sal.
que são 1000 miligramas. Né? 1 grama, X gramas que eu vou precisar. Vou montar minha regrinha de 3. Né? Aqui eu nem transformei em notação científica, isso aqui é uma potência de base 10. Lembrando que toda notação científica é uma potência de base 10, mas nem toda potência de base 10 é uma notação científica. Né? Poderia transformar aqui, ó, isso aqui é transformando em notação científica. Não mudou grande coisa, né? Vou ter o mesmo cálculo aqui, calculando aqui ou aqui, eu vou ter o equivalente a 6.250 gramas ou 6,25 quilogramas. Então, eu vou precisar de 6,25 quilogramas. Isso equivale, desconsiderando que vai ter minerais ali, mas 6,25 litros para conseguir 1 grama desse sal, do fosfato de cálcio na água. Não precisou calcular massa molar, nem coisa alguma, né? E trabalhando com notação, tá, gente? É melhor. Se não, aqui, ó, eu vou transformar para grama, né? Eu vou ter 0,16 gramas e aqui eu vou ter 1000 gramas. Dá na mesma coisa, tá, gente? Aqui eu posso multiplicar. Como é que funciona? Tu vai ter 1000 dividido por 0,16. Tá? Basicamente isso. É 1000, a conta que vocês vão fazer ali naquele caso, é 1000 dividido por 0,16. Vai dar o mesmo 6.250. Tá? Só que com notação fica mais fácil, porque tu pega a parte de baixo aqui, sobe, vai te... Então facilita. Tá? Acostumem-se a usar a notação. No próximo vídeo a gente já vai ver a resolução dos gases, né? E eu pretendo, gente, deixar um exercício para vocês na forma de trabalho. Aí vai ser assim, ó, fez, não fez, tá? Com questões, eventualmente questões de vestibular. E aí eu quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer esses exercícios e errar, tá? Então é na linha do fez, não fez. Tá? Vou marcar um dia ali para vocês poderem entrar, fazer. Quer consultar, quer ouvir o colega ali, é da consciência de vocês. Não é proibido, tá? Ah, meu Deus, vou... Não, tá? Então eu tinha falado em prova, não é prova, tá? É um trabalho ali, né, para vocês fazerem. Vai ter um determinado período para fazer, vão ver uma aula de quarta tarde, né? A gente conversa ainda direitinho para marcar esse período. Vai ser um turno ali, ou 3 horas de um turno, para fazer esse trabalho, tá? E aí todos que fizerem ganham essa nota. Obviamente opcional, quem não fez simplesmente não ganha essa nota, tá? Fica desconsiderada. Feito, galera. Desculpa, os vídeos estão saindo bem longos, né? Não era a ideia. E muito obrigado por assistirem, né? Tirem as dúvidas, por favor. Nós vamos ter um meeting ainda amanhã, né? E a gente vai ter pelo menos mais outro meeting, outra conversa ali antes dessa avaliação. Provavelmente na quarta-feira da semana que vem, que vocês não têm meeting com ninguém. E aí eu quero ficar online também para ajudar vocês, e tem que aprender a fazer essas provas ainda, tá? A esposa do rapaz pobre do Santo André que vai me explicar como é que faz essas provas, como é que monta ali, porque ela já tem uma experiência, tá? Feito, galera. Muito obrigado. Saudade de vocês. Fui!